a sua... Bom, boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite, depende do momento que estão assistindo essa nossa conversa, de Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos. Antes de mais nada, agradecer a todos aqueles que têm assistido, participado, se inscrito no canal e assim por diante, todos esses processos aí do canal. Agradeço a todos a presença, a colaboração, as indicações. E hoje nós vamos começar com Arlindo. Arlindo, como a gente já postou ali no convite, vem de uma longa busca espiritual, passou por vários mestres, vários gurus, e hoje vamos dizer assim, ele ensina, né, é a forma que ele se apresentou, o Vedanta tradicional. E então, a partir daí, a gente gostaria de conversar, viu, Arlindo? O que é o Vedanta tradicional, começando com esse tema mais geral, entendeu? É claro que tudo vai estar dentro disso, depois da nossa conversa. Como é que você apresenta, o que é essa questão, ou esse tema do Vedanta tradicional, como uma ferramenta, um ensinamento, uma doutrina, ou como você, para colaborar, ensinar, ajudar o ser humano na sua realização espiritual? Então, o Vedanta, como a palavra, né, literalmente denota, é Vedanta, é o final dos Vedas, né? Então, os Vedas são a fonte principal, eu diria, né, a fonte principal de cultura ou de ensinamentos, né, espirituais, né? Os Vedas, eles são ditos terem sido, né, revelados para os homens, não criados ou originados por nenhum autor. Não existe um autor para os Vedas e muito menos para os Upanishads, que é o Vedanta praticamente, né? Então, o que é o Vedanta? O Vedanta é o Vedanta, é o final dos Vedas, né? E os Vedas é um corpo, né, de livros, né, de nomenclatura, se diz, né? É muito vasta, né? Muitíssimo vasta. E o Vedanta, ele chega no finalzinho. Então, o que isso significa dizer? Significa que na parte que a gente chama de Karma Kanda é 80%, 85% dos Vedas, que corresponde a fazer alguma coisa com o objetivo de me elevar espiritualmente, de melhorar espiritualmente, de obter coisas. Mas nos Vedas vai até mesmo para o nível de fazer rituais, né, fazer pujas e tapas que possam me propiciar até mesmo o manteiga, o pão, entendeu? Manter a base, a prosperidade, a segurança, né? Então, os Vedas, eles apresentam as buscas humanas em 4 níveis, né? A primeira busca é a busca por estabilidade, por segurança, que é a mais básica e importante, né? A plataforma sem a qual o indivíduo não consegue aspirar por outras conquistas na vida. Você precisa de uma base, né? Uma base sólida, que você se sinta, pelo menos, né, relativamente seguro, né, para começar a desenvolver outras buscas, digamos assim. Então, a busca pela segurança é comum a todos os seres vivos, né? Então, a busca pelo entretenimento e os prazeres e as satisfações sensoriais também é uma busca muito comum na experiência humana. Então, nós temos aqui a busca mais fundamental, que é a busca pela segurança. Uma vez que o indivíduo esteja relativamente estável, seguro, ele começa a buscar pelo entretenimento, pelas diversões, pelos prazeres, né, que esta segurança econômica lhe propicia, lhe permite, né? Então, nós estamos entrando no segundo nível dos Vedas. E os Vedas, ele não é contrário à segurança, nem mesmo a os desfrutes dessa segurança, dessa prosperidade, entendeu? Mas os Vedas dizem que a busca pela segurança e pelo entretenimento, ela é só o início do processo de evolução do indivíduo humano. Então, seguindo essa busca por segurança e satisfação, prazeres, entretenimento, nós precisamos entrar na busca pelo Dharma.
O Dharma é uma palavra que tem muitos significados, tá? E ela é apresentada neste contexto, né, como uma busca pelo melhoramento pessoal através da observação das leis dhármicas que estruturam e regem o campo de interações, o campo nosso, nós com os nossos meios ambientes. Esse campo é regido não somente por leis físicas, mas é regido também por leis éticas, kármicas, psicológicas. Então, essas leis que sustentam esse campo de interação, a gente chama de o Dharma, o campo do Dharma, né? Então, a observação do Dharma é a terceira busca humana. O que isso significa dizer? Significa que, por exemplo, eu obtive todos os prazeres sensoriais, as riquezas, prestígio, fama, etc. Ainda assim, emocionalmente eu sou frágil, eu sou desequilibrado, sou fraco e carente. Então, eu começo a observar que alguma coisa precisa melhorar, não somente, né, do ponto de vista dos meus ganhos, né, por segurança e minhas aquisições dos prazeres e fama e prestígio, mas alguma coisa mais interna. Então, internamente, eu quero melhoramento. É aí que o indivíduo começa a se voltar para esses coquetéis de terapias, como o Osho ofereceu, né, lá atrás, terapias e meditações. Por quê? Eu quero me melhorar, eu quero ser uma pessoa mais justa, né, mais equilibrada, né, menos violenta, menos reativa, menos mecânica, né? Então, essa busca pelo melhoramento pessoal, né, é o início da observação do Dharma, porque, no final das contas, o indivíduo ele vai compreendendo que, a menos que ele observe as leis que regem o seu campo, ele vai ficar criando conflitos e vai sofrer do ponto de vista psicológico e moral, ético, entendeu? Então, o Dharma é mais bem definido por um Dharma universal que todos nós conhecemos. Nós jamais devemos fazer alguma coisa ao outro que nós não gostaríamos fossem feitos a nós mesmos, né? Então, todos nós estamos de acordo com isso. Esse é o Dharma universal, né? Se todos nós observarmos essa lei, essa regra ética moral, nós viveríamos com muito mais paz, né, e harmonia do que o que nós experimentamos atualmente no planeta, né? Então, a busca pelo Dharma, a busca pelo melhoramento pessoal é o terceiro nível de busca do indivíduo humano, tá? Então, ele passou por segurança, ele passou por entretenimentos e prazeres e divertimentos, e agora ele está mais interessado no seu melhoramento pessoal, psicológico, emocional, mental e espiritual. Aí o espiritual entra quando ele compreende, entendeu? Que não basta simplesmente fazer psicologia, não basta simplesmente meditar para acalmar a mente, ele precisa observar, né, que existe um Criador, né? A criação, ela pressupõe um Criador, e esse Criador, ele é feito de inteligência pura. A matéria-prima a fábrica, né, o tecido desse Criador é inteligência pura. E essa inteligência, ela se exprime em leis, entre elas essa lei do Dharma, que uma vez observada, nós vivemos em harmonia com os outros seres, com os outros indivíduos, com o nosso meio ambiente, com a natureza, e nós vamos vivendo uma vida que é muito menos conflitante do ponto de vista kármico. Então, essa vida em observação ao Dharma, essas leis, ela propicia um processo de melhoramento, de purificação, de refinamento do corpo-mente, entendeu? Através dessa observação. Então, nesta busca pelo Dharma, nós incluímos ali todos os indivíduos que querem se melhorar, porque eles descobriram que, apesar de todo o sucesso, fama, prestígio e entretenimento, eles ainda assim eles precisam de uma busca diferente. Eu tenho sempre um exemplo que eu gosto de colocar, que é um parente nosso lá na Itália, da minha esposa, né, que ele é uma pessoa super rica, né, e depois de ser muito rico e desfrutar da sua indústria, dos benefícios daquele dinheiro, daquele ganho, e viajar pelo mundo, no final das contas, ele se cansou de tudo isso e ele se voltou para um grupo que ele conheceu lá,
um grupo que lidava com o quê? Com terapia e energia. O cara ficou encantado, Aloysio. Eu voltei para a Itália, fui encontrar esse cara, e o cara, quando eu falei para ele, e aí, como é que tá a vidona aí? Como é que está? Ele falou assim, não quero saber mais de nada. Estou colocando a minha indústria em venda, e isso e aquilo. Eu falei, o que você vai fazer da vida? Ele falou, agora eu só estou interessado em terapia e energia. Eu encontrei esse mundo da psicologia, da terapia, da energia, que é encantador. Ele é muito mais encantador do que tudo o resto. A vida do cara tomou uma outra direção, ele vendeu a indústria dele, né? Ele começou a reduzir ou simplificar a sua estrutura de vida e ele se voltou para o campo de melhoramento pessoal. Então, esse é um outro exemplo mais prático do que é essa terceira busca humana. Então, por que eu estou contextualizando isso, Luiz? Porque existe uma quarta busca humana. E essa quarta busca humana é muito rara que ela ocorra, que é uma busca pelo autoconhecimento e a libertação do samsara. O autoconhecimento e a libertação da condição de sofrimento psicológico humano. Então, esta quarta busca, quando ela ocorre no intelecto humano, no complexo corpo-mente, quando o indivíduo começa a buscar, eu quero saber a verdade, eu quero saber o porquê eu estou sofrendo, eu quero saber o que é essa mente, entendeu? O que é essa consciência, o que é essa existência, quando ele começa a se fazer essas questões mais existenciais, né? Então, ele está se aproximando da quarta busca, desculpe, está se aproximando da quarta busca. E no aproximar-se da quarta busca, o Vedanta aparece na vida dele, entendeu? Porque o Vedanta, aparecendo no final dos Vedas, ele serve para facilitar o autoconhecimento e a libertação do samsara, assim como nós dizemos, né? Para aqueles indivíduos que já passaram pelas buscas de seguranças, prazeres sensoriais e até mesmo melhoramento pessoal. Então, o melhoramento pessoal, por si, não é o fim, é um meio. Todo o processo de melhoramento através de meditações e muitas práticas espirituais, até mesmo, elas servem o propósito de refinar, purificar esse complexo corpo-mente, de modo que ele possa entrar em contato naturalmente, magicamente, com os Upanishads e iniciar o processo que nós chamamos do processo vedântico, que nós chamamos Shravanam, Mananam e Nididhyasana, que é escutar, ouvir os ensinamentos, né? Refletir, contemplar, resolver as dúvidas com a ajuda de um professor que seja honesto e competente, e assimilar gradualmente, aplicar esses conhecimentos até que essas declarações finais dos Vedas, que é o Veda Anta, elas não sejam mais suposições, não sejam mais simplesmente ideias maravilhosas a respeito de mim, mas elas se tornem um fato, que esse conhecimento de que eu sou a consciência infinitamente não limitada, eu sou livre, independente das minhas experiências, das experiências do corpo-mente, e esta compreensão ela precisa ser internalizada de modo que ela se torne um fato. E este é o processo do Vedanta. Então, o Vedanta, este corpo de conhecimento que chega no final das três buscas humanas, após o qual o indivíduo está interessado no autoconhecimento, na verdade a respeito de sua real identidade. Nesse sentido, Arlindo, me surgem duas questões aqui. A primeira é o seguinte: necessariamente, todo ser humano, estamos tratando da humanidade, tem que passar por essas quatro fases, ou pelas três que chegam ao tema da busca pela verdade, da busca do autoconhecimento ou da realização espiritual. É a primeira pergunta que vem, certo, de imediato. Porque a gente conhece e a gente ouviu, relata experiências das mais diversas tradições espirituais, e aí o Vedanta está tratando da tradição que vem da origem cultural de uma Índia milenar e muito sábia, com muitos sábios e muitos conhecimentos. Não necessariamente tem esses, vamos dizer, essas quatro fases que o Vedanta relata, que você está só transmitindo, vamos dizer assim. A minha primeira pergunta é essa: é necessário passar por isso? Então, vamos dizer, nessa vida eu tenho que ter passado por tudo isso para poder realizar? Não necessariamente. Não necessariamente. Como você apontou, existem escolas espirituais, existem tradições espirituais, e existe o fato de que
passar pela busca por segurança, entretenimento, prazeres e melhoramento pessoal, psicológico, emocional, esses 3 níveis de busca, entendeu? Passar por isso, ela pode ser resumida como atingir um nível de maturidade, ok? Perfeito. E essa maturidade ela pode ser obtida vindo de diversas tradições. O indivíduo se tornou maturo. O que é um indivíduo maduro? É um indivíduo que, naturalmente, né, eu gosto de citar muito o exemplo de Ramana Maharaj, o cara que já na idade de 16, 17 anos, ele já não tinha o mesmo interesse dos meninos da idade dele, entendeu? Então, quando você vê, nós vemos isso o tempo todo. Eu nasci num núcleo familiar, a diferença entre eu e o meu irmão é 1 ano e meio. As minhas inclinações eram para a espiritualidade, muito embora eu estivesse ainda muito cru em termos de preparações, né? Eu tive que passar por muitas terapias em torno ao Osho, muitas meditações e muitas experiências extremas, etc. Mas, ainda assim, existia uma inclinação espiritual no meu caso. No meu irmão, não. A inclinação era material, era materialista. Perfeito, entendeu? perfeito. Então, nós chegamos já com essas tendências, essas vasanas, essas sanskaras. A gente já chega com tendências espirituais e cada um de nós chega já com um certo nível de sabedoria, um nível de maturidade ou um nível de preparação, né, ou de pureza, né, mental, emocional, né, como um todo, do corpo-mente, né? Então, essa disponibilidade, entre aspas, essa maturação, como você falou, ela pode ocorrer, às vezes, na vida de um indivíduo, de um ser humano, em 2, 3 anos de experiências que ele vive aí com a vida, ele já, vamos dizer, ele fica disponível, ele brota, a busca, a disponibilidade, o entusiasmo pela busca da verdade, do autoconhecimento, da realização espiritual, pode brotar nele e os outros 5 irmãos dele do lado continuam vivendo aquela vida lá da busca só da segurança ou só dos prazeres sensíveis e assim por diante, certo? Então, não é algo, vamos dizer assim, necessário que todos têm que passar, é algo que se aquilo foi realizado de uma certa forma, né, na vida do indivíduo. Sim. Veja bem, Aloysio, o indivíduo, né, ele pode amadurecer, né, de um momento para o outro, às vezes um choque, algumas circunstâncias, né, muito extremas, pode produzir um amadurecimento, uma aceleração nesse processo, né? Então, nós dizemos, e todos nós sabemos, de qualquer que seja a tradição, que a vida é uma grande escola, né? Sim, Esse rala-rala da vida, ele vai lucidando, ele vai purificando, ele vai refinando a gente, entendeu? Os prazeres e dores vão permitindo que a gente vá, né, extraindo compreensão, conectando os pontos, né, reorganizando nossas vidas, redirecionando a nossa vida. Então, a vida por si já é uma escola, ok? Agora, essa busca espiritual no início, ela ainda assume uma direção equivocada, né? Ela é equivocada, porque no mundo espiritual nós começamos a buscar um certo estado da mente como se fosse a nossa destinação final, ok? Então, nós entramos no mundo das meditações, no mundo das práticas espirituais, dos pujas, todo tipo de sadhanas possíveis para acalmar a mente, de modo que o indivíduo possa ter uma experiência melhor de si e do mundo ao seu redor, né? Então, essa, em geral, principalmente no Ocidente, é o caminho, é o percurso de quase todos nós, né? Aí, mais para frente, o indivíduo ele começa a ouvir falar que existe alguma coisa como Atma, que existe alguma coisa como ser, né? E esse Atma, né, ele é a fonte de tudo aquilo que ele está buscando, é o Atma, né? Aí ele começa a buscar o Atma, o Self, o Ser, né? Brahman, como a gente dizer, buscar Deus, né, o Ishvara, né? Ele começa neste campo de busca que aí sim já é chamada de religiosa, porque ele está integrando Deus, seja, né, como criador ou como substrato do criador, ou simplesmente ele está integrando o fato de que existe um princípio que é a origem do universo, que é a consciência e a existência, do ponto de vista mais filosófico, né? Quando ele vai nessa busca, Aloysio, de novo, ele tem uma tendência de extroverter a mente e projetar o objeto de busca em alguma coisa
fora de si, outra que si próprio, entendeu? Então, a busca espiritual, quase que invariavelmente, ela acaba assumindo uma direção equivocada, que é corrigida, né, muito facilmente e claramente através da associação com as declarações, os ensinamentos dos Upanishads, com a ajuda de um professor competente. Porque, como nós dizemos no Vedanta, você não pode obter aquilo que você já possui, você não pode ganhar aquilo que você já é, você não pode, você, com ações você pode obter o que você não tem, você pode dispensar o que você tem e não queria, você pode modificar aquilo que você tem, mas você não está satisfeito, como o melhoramento do complexo corpo-mente, melhoramento da minha estrutura psicológica, mas aquilo que eu sou, aquilo que é a minha natureza intrínseca, eu não posso fazer nada nem para obtê-la, nem para melhorá-la. Porque então nesse aspecto, o buscador é o buscado. Naturalmente, a gente ouve falar disso da uma vida, né? Desde garotinho, quando nós entramos no mundo, você está buscando você mesmo, ok, mas espera aí, o que isso significa? Né? Mas então, entrando nesse espaço da compreensão, porque, na minha perspectiva, a compreensão ela está além da mente, ela sai da dualidade. Quando você tem a compreensão, é que você integra, que você realiza por uma experiência direta. Você falou do autoconhecimento, da realização, por exemplo, de compreender o que é a Atma, que é esse princípio que rege tudo, que está em tudo, presente em tudo. Esse princípio que eu posso chamar de metafísico, que você falou, filosófico, vamos dizer assim. Então, essa realização dessa compreensão, como é que ela se dá? Qual é vamos dizer, o perfume? Como é que a gente experimenta esse perfume? Sim. Então, ela começa com esses rumors, né? com esses rumores, né? Como é que se diz? Como é que diz rumors em português? Rumor. Esses rumores, assim, você está buscando alguma coisa aí para te dar essa felicidade, satisfação permanente, né? Então, existe um cara aí que se chama Mr. Self, né? O Atman, o ser, né? Então, você está buscando ele. Porque eu sei dizer que essa é realmente a fonte de segurança, de satisfação e felicidade permanente, né? Uhum. Então, algum problema técnico? Não, tem uma pessoa com o microfone, eu vou ativar o mudo dela já. Pronto. Então, essa busca, né, por isso, né, que seja um símbolo, uma representação daquilo que eu estou buscando, porque todos nós estamos buscando a satisfação, a paz e a felicidade estável, permanente. Né? Correto. Exato. A gente quer. Tudo que a gente faz é para buscar, em resumo, uma palavra, a felicidade, ser feliz. Então, exatamente, a gente está chegando num ponto bom aqui. Então, tudo que a gente faz é com o objetivo de obter esse shanti, essa paz, essa tranquilidade, esse sentimento de contentamento, de alegria, independente das circunstâncias do campo. Então, a gente está buscando isso, né? Então, tudo que a gente faz é para isso. Então, quando nós chegamos no Vedanta, né, o Vedanta vai nos dizer, olha, toda vez que você faz alguma coisa, você pode ganhar alguma coisa, melhorar alguma coisa ou evitar alguma coisa. Mas você não pode fazer nada para obter ou ganhar ou alcançar aquilo que você já é. Uma das declarações dos Upanishads é que o Atma, ele não se modifica, ele não é como a mente que é sujeita às modificações. O Atma é nirvikara, é aquilo que jamais se modifica. Se a gente for, em retrospectiva, observar, né, as nossas experiências do tempo de adolescência, garoto, infância, a gente pode notar que existe essa luz da consciência que brilha no intelecto e que ela é imutável, ela não se modifica, mas o intelecto, a mente, os pensamentos, as memórias, tudo isso se modifica, enquanto que essa luz original, né, é o único constante, é a única coisa constante, eternamente presente aí, sempre. Certo? Sim, também porque você não pode observar a mudança sem um princípio que não se modifica. Né? Correto. Né? Claro.
Claro, Então, claro. nós estamos ali. Então, a gente tem essa percepção de que tem alguma coisa em mim que não se modifica. E o Vedanta, os Upanishads, diz: você não somente não se modifica, você não faz nada, mas você aparece como um fazedor executor sempre que você brilha neste complexo corpo-mente chamado, né, os seres humanos, os organismos biológicos, orgânicos, com certa capacidade de inteligência, né, esses agentes que são desenhados para interagir com essa escola que é a vida, com o propósito de se elevar, crescer. Então, você observa que eu não faço nada, mas o complexo corpo-mente faz, o complexo corpo-mente é em constante fluxo de modificação, mas eu sou esse princípio, testemunho, pura consciência. E um outro ponto importante é que eu não sou um objeto de experiência. Eu não posso ser experienciado objetivamente, né? Então, quando nós vemos... Mas uma pergunta. Vamos dizer, outras linhagens de sabedoria, sem nominar aqui necessariamente, apresentam a possibilidade de você experimentar esse que eu chamei de perfume, né? Experiência direta, você experienciar aquilo que alguns truques que eles chamam, dicas, né? Vamos dizer assim, aquele espaço que existe entre um pensamento e outro, aquele espaço que existe entre uma inspiração e uma expiração, aquele espaço que existe, que de fato é essa, você chamou de consciência universal, que é Atman, que é esse princípio que está ali, é o observador do observador, a hora que se dissolve, inclusive, o próprio observador. Aí ficam simplesmente o ser, usando uma linguagem do Ramana Maharshi. Então, eu espero ter tempo para responder todas essas questões, são muito boas e muito importantes, entendeu? O Vedanta responde a todas elas, né? Então, este ser, esta consciência, que é a natureza do conhecedor, não pode ser conhecida objetivamente. Por quê? Porque é a natureza do conhecedor, é a essência do conhecedor, que jamais pode ser reduzida a um objeto de experiência, conhecimento. Então, como é que você vai obter esse autoconhecimento? Só existe uma possibilidade, é reconhecer que eu conheço o ser como eu mesmo. Eu sou o ser, eu sou o Brahman, eu sou a consciência, tá? Então, quando você obtém esse conhecimento, no início esse conhecimento é mais filosófico intelectual, ok? Então, o que distingue esse conhecimento claro, depois de você ter seguido todas as lógicas apresentadas pelos Upanishads, você chega a uma convicção, uma certeza a respeito. Agora eu sei que eu não sou a mente, não sou os pensamentos, não sou as emoções, e muito menos esse saco de comida. Agora eu sei que eu sou a consciência, e eu não me modifico com experiência, eu sou livre e independente das minhas experiências. Então, você tem essa convicção filosófica, você tem essa convicção teórica como se diz, intelectual, ok? Agora, como essa convicção intelectual, ela se converte no autoconhecimento, aí que tem um lado bacana em tudo isso. E eu vou voltar para explicar o modo qual nós podemos experienciar a fragrância do ser, tá? Então, este autoconhecimento, ele só pode ser obtido, né, na medida que eu me dou conta que eu sou o ser e eu não posso conhecer o ser porque eu não posso me dividir em dois. Então, eu sou o ser, eu conheço o ser como a minha própria natureza e eu experimento o ser a cada momento da minha vida, muito embora que eu não o experimente como um objeto, eu experimento ele como o sujeito absoluto. Depois que você obtém esse conhecimento, existe uma diferença, Luiz, entre o conhecimento filosófico, intelectual, e o conhecimento direto. O conhecimento direto, em termos técnicos, é chamado de aparoksha jnana. Aparoksha jnana é um conhecimento direto e imediato, livre de obstáculos, livre de dúvidas. Ah, sim, então, tá, não, faz sentido, eu sou essa consciência, depois de ter observado todas as análises. O Vedanta, a propósito, não é uma filosofia, todo ele baseado em análise das nossas experiências que não foram devidamente examinadas.
O Sim. Vedanta ele vem para apresentar as nossas experiências, né, que não podem ser negadas sob a luz dos ensinamentos, de modo que a gente possa reexaminá-las e tirar o chapéu e dizer, mas é mesmo, entendeu? Eu pensava, por exemplo, né, eu pensava que a felicidade pudesse estar realmente contida num objeto de desejo. E agora eu descobri que não, né? Porque senão eu já estaria, né, satisfeito para o resto da minha vida. Eu obtive tantos objetos de desejo e ainda assim eu ainda continuo me sentindo, né, infeliz, carente, necessitado, né? Então diversos ensinamentos eles precisam ser assimilados ao ponto tal que você vai, não, eu não posso mais refutar essa clareza, né, agora de análise da minha experiência. Eu nunca tinha prestado atenção nas minhas experiências. Então, essas análises vão permitir ao indivíduo de obter esse conhecimento intelectual, né, claro, com total convicção, mas o que a gente chama de aparokshayana é quando esse conhecimento intelectual muito claro, muito livre de dúvidas, doubtless knowledge, ele se torna o conhecimento direto, porque aí a ficha cai e o indivíduo se dá conta. Aham! Agora me toquei. Então, e nesse ahá me veio uma pergunta aí. O Arlindo, ser espiritual, buscador espiritual, passou por alguns mestres, entre ele o Osho, o Papaji, James Schwartz e tal. E como é que você experimentou e, vamos dizer, sintetiza você estar hoje sendo um instrutor, um professor, um mestre, eu não sei exatamente adequado qual é a melhor palavra, do Vedanta, que você chamou de Vedanta tradicional? Sim. Então, este haha, né, ele ocorreu antes do Vedanta. Eu era inspirado principalmente por Nisargadatta Maharaj, era o meu guru principal, muito embora eu não o tenha conhecido pessoalmente, né? Sim. Eu me agarrei nas palavras, nos apontamentos, nas indicações, e eu fiquei mergulhado naquelas meditações do I am, eu sou, eu sou, eu sou. Ele dizia, se agarre no pensamento, sentimento, eu sou, encontre um equilíbrio entre pensamento, sentimento, eu sou, se agarre ali, aquilo ali vai ser uma fonte de bem-aventurança e de fato, e de grande purificação do complexo corpo-mente. Então, este haha, ele ocorreu, né, sob a influência, a inspiração do Nisargadatta Maharaj, naturalmente, né? O Osho no início, o Ramana Maharaj, o Papaji, né? Então, a sequência, não, e não somente isso, eu passei por um monte de gente, eu morei nos Estados Unidos 15 anos, né? Eu dizia assim, eu estou cansado dessa busca, não aguento mais, 30 anos, é a coisa mais estressante essa busca pelo haha final, eu quero viver uma vida normal, eu tinha um restaurante, eu quero parar com essa paranoia, com essa obsessão, eu quero juntar dinheiro para minha aposentadoria, etc, etc. Aí, quando eu via, né, alguém aparecia, olha esse livro aqui, blá, blá, blá. Aí, quando eu via, eu já estava marcando um encontro lá do outro lado dos Estados Unidos para fazer um retiro com um aqui, um ali, né, sem citar nome. Então, eu estava sempre ainda ali, né, na esperança de que alguém pudesse me ajudar, porque no meio de todo o estresse, ainda assim, esse desejo pelo autoconhecimento, por este haha final, não me abandonava, era uma encheção de saco, realmente. Eu queria me livrar dele, mas eu não conseguia, né? Então, aconteceu exatamente, Luiz, no momento, aconteceu uma coisa muito interessante, que neste processo todo, a minha mente, ela se tornou aquilo que nós dizemos no Vedanta, em linguagem técnica, satívika. Sim. Sattvika, ok? Então, a minha mente foi se tornando mais contemplativa, mais meditativa, mais contemplativa. Apesar de eu estar tocando um restaurante, né, muito intenso, eu, minha esposa e meu filho, né, nos Estados Unidos, que consumia muitas energias. Apesar disso, né, todo o tempo livre eu meditava, e quando eu meditava, essa meditação ela acontecia rapidamente, sem esforço. No início eu não acreditei, eu falei, eu tinha já desistido que a meditação pudesse ocorrer sem muito esforço, e agora ela começa a me visitar, esses silêncios, né, esses estados de bliss, esses estados de bem-aventurança,
né? Então, eu comecei a mergulhar, eu falei para minha esposa, está rolando alguma coisa aqui, a minha mente está produzindo esses estados e eu vou nessa. Aí eu comecei a meditar e experimentar sempre, né, mais frequentemente, esses samadhis profundos. Não o nirvikalpa, mas samadhi. E essa experiência, né, de bem-aventurança, de bliss, de paz profunda, de silêncio profundo, de amor incondicional, esses fenômenos, né? Então, eu fiquei nisso tudo, mas ainda assim, alguma coisa dentro de mim sentia que estava faltando alguma coisa. Por quê? A frustração, Luiz, é que quando eu me levantava do meu quarto de meditação, e aí eu partia para o restaurante, ou para fazer as compras que precisava, ou para organizar a cozinha, ou isso e aquilo, eu sentia que eu perdia, entendeu? A minha iluminação, eu perdia aquele estado, a mente se modificava, porque as tendências naturais da mente, entendeu? Não foram canceladas através daquelas experiências maravilhosas. Foi aí que um livro muito incrível chegou na minha mão, que foi o livro do guru de Nisargadatta Maharaj. Naquele livro, naquela primeira parte daquele livro, ele descreve claramente a distinção entre experiência e conhecimento, né? Então, aquilo ali, quando eu li, né, eu devorei aquele livro, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu estou buscando. Aí eu li de novo, entendeu? Aí eu fiz uma coisa muito estranha. Eu levantei um dia de manhã do meu colchãozinho onde eu meditava, né, minha almofada de meditação, eu levantei dela, fui para a sala, passei pela minha esposa e falei para ela assim, como se ela tivesse culpa no cartório, como se eu tivesse alguma coisa para dizer para ela, eu falei para ela, eu jamais vou meditar novamente. Jamais vou meditar novamente. E eu estava viciado naquela experiência de bliss, de samadhi. Eu acho que é o Ramana que usava essa imagem. Enfim, é da tradição hindu, de você pega um espinho para tirar outro espinho que está na sua mão. E daí você pega esse espinho que você usou para tirar outro espinho e joga o espinho fora. Mas aí você guardou um espinho na mão, certo? Ficou com o espinho na mão, ficou ainda apegado a ele. É uma imagem, né? Só isso. Essa não é a melhor analogia para ilustrar o que estava ocorrendo comigo. O que estava ocorrendo comigo é um caminho muito natural, porque nós sabemos que o controle da mente pode produzir uma fonte de bem-aventurança enorme, de pacificação da mente, entendeu? De experiência. Mas a mente se modifica. Ela se modifica segundo as suas tendências, segundo o seu karma, né? Então, o que aconteceu comigo ali, Luiz, mais propriamente, é que eu me desiludi com a ideia de que a iluminação fosse um estado mental que pudesse ser obtido através do controle da mente, o controle do meu estado mental. Eu tive uma desilusão total, por quê? Porque toda vez que eu me levantava, a minha mente se modificava segundo as suas tendências, né? E depois esse livro chegou, e o guru lá eu esqueci o nome dele, talvez você lembre, ele simplesmente abriu os meus olhos para o fato de que uma coisa é a experiência e uma coisa é o conhecimento. Então, agora a gente vai naquele ponto, como é que a gente experimenta, né, a fragrância, né, deste ser pleno que nós somos, desse Atma pleno, né? Existe um modo de experimentar? Sim, existe um modo. Eu estava experimentando este ser pleno quando eu estava em Samadhi, em minhas meditações, eu experimentava a fragrância desse ser pleno muitos anos atrás, décadas atrás, sentando nos darshans de Osho, de novo, 2 vezes por dia na Índia. Então, aquela experiência de bem-aventurança é a fragrância que vem do nosso ser pleno. Então, eu já estava, quando a ficha caiu para mim, em retrospectiva, eu fiquei lembrando de tudo isso. Meu Deus, mas eu já estava em contato com o ser, eu já estava saboreando, né, a essência desse ser e eu não me dava conta. Então, o que a gente experimenta? Porque as escrituras dizem que o ser pleno não pode ser conhecido como um objeto, não pode ser experienciado como um objeto. Então, o que ocorre com essas experiências de bem-aventurança? São as experiências do ser refletido numa mente tão pura, tão satívica, okay? Que quando ela reflete com um dos aspectos do ser. No Vedanta, nós dizemos que o ser ele apresenta 3 naturezas ou 3 aspectos. One is Sat,
Vocês já ouviram falar Satchitananda, né? O One é Sat. Sat é a existência que concede existência a tudo no universo. Toda existência vem da existência do Atma, de Brahman, ok? Então, o segundo aspecto é Chit, é a consciência a partir do qual, né, o Criador, né, desenvolve a inteligência, projeta inteligentemente esse universo, o sustenta e o destrói, o recicla de momento a momento. Então, nós temos Sat, nós temos Chit, que é a capacidade de conhecer que nós experimentamos no nosso intelecto, né? Nós temos Sat, nós temos Chit, e o terceiro aspecto é Ananda. Ananda significa, em tradução mais pobre, ela é dita ser bliss, mas Ananda significa não limitação, ilimitação, obrigado. Significa ilimitação. Por que Ananda é a natureza do ser? Tá? Por quê? Isso precisa ser compreendido. O aspecto mais difícil para nós reivindicarmos e realmente, né, abraçarmos e internalizarmos é a nossa natureza Ananda. Mas a Ananda não é simplesmente experiencial. Ananda é uma convicção total de que você é a consciência não dual. A consciência não dual é uma sem nada além. Tudo que ocorre neste universo é nada mais, nada menos do que uma sobreposição de nomes, cores e formas que ocorre dentro do âmbito desta consciência. É um reflexo que ocorre no espelho macrocósmico desta consciência, melhor conhecido como Prakriti de Maya. Então, essa coagulação, vou usar uma outra expressão, essa coagulação que se dá nesse experienciar, esse compreender, e a palavra compreender eu estou colocando além do intelecto, da dualidade, estou colocando a nível da integração, de fato, como você falou, de todas aquelas experiências de Nirvikalpa, Samadhi, tal, no que uma terminologia advaita, você pode me corrigir, chama de Sahaja Samadhi, aquele que isso passa a fazer parte do seu existir cotidiano a cada instante. Exatamente. Como você colocou, a cada instante a criação está permanentemente se criando, se recriando, se dissolvendo e se recriando de novo, certo? Exatamente, Aloysio. Então, a realização espiritual é o morrer e nascer permanente que a gente vive. Quando eu falo vive integralmente, né? Não vive como crença. Eu estou saindo do nível da crença e do conceito. Estou tentando expressar isso como o não-estado, né? Que é o não-estado, poderíamos dizer isso, né? Não é o estado. Turiya não é um estado, como você bem disse, né? E o barato realmente é o Sahaja Samadhi. Nem o Nirvikalpa e nem o Savikalpa, mas o Sahaja natural. O que é o Samadhi natural? O Samadhi natural é uma experiência de bem-aventurança que ocorre no intelecto, numa mente que está muito bem resolvida, né? E a gente sabe que as mentes podem ser resolvidas através do esforço do yoga. Você vai suprimindo os pensamentos, você vai observando as distâncias entre um pensamento e outro, você vai negligenciando, né, esses pensamentos até que eles vão desaparecendo. Aí, quando você vê, você experiencia essa bem-aventurança, que é um aspecto da nossa real natureza, né? Então, essa experiência de bem-aventurança, ela ocorre numa mente satívica, uma mente bem resolvida, e pode ser resolvida através da disciplina de controle mental, controle dos órgãos dos sentidos, dos órgãos da ação. Então, essas disciplinas, elas servem para purificar e preparar a mente de modo que ela possa propiciar essa experiência de Ananda, ok? Mas a gente não fica satisfeito com o Ananda que vai e vem, entendeu? A gente quer um Ananda que fique, né? E como é que a gente faz ele ficar? Ou você se torna um yogi e desenvolve uma Vassana por Nirvikalpa Samadhi, de modo que você não saia dela, mesmo que um moscone, né, uma dessas moscas aqui do cerrado, te dá uma mordida dolorosa, então você jamais sai daqueles estados, né? O que é impossível, né? Ou você vai ficar meditando. Eu conheci um guru lá na Califórnia, o último, eu
eu odeio essa palavra mestres, eu prefiro professores espirituais ou guru. Guru significa guru, aquilo que remove a ignorância. E, fundamentalmente, o conhecimento é aquilo que remove a ignorância. Então, eu conheci um cara que, para ele, a iluminação e a libertação só era possível através do esforço. Aloysio, literalmente, né? Eu passei alguns meses com esse cara, em associação com ele, viajando, indo lá. Quando o meu processo estava explodindo, eu não sabia mais o que fazer, eu falei, vou procurar esse cara. E aí, eu fui visitar, porque quando eu conheci o cara, ele falou, meu Deus, finalmente, 10 anos, 15 anos eu estava esperando você, eu estava esperando uma pessoa madura finalmente chegar aqui. E ele, naturalmente, né, ele se interessou, o guru sempre se interessa por um estudante, um discípulo maduro. Né? Claro, claro. Mas só quando eu cheguei lá, eu já tinha passado pelo livro do Nisargadatta, do professor do Nisargadatta, eu já tinha uma distinção entre experiência e conhecimento. E esse cara me dizia claramente, para mim, a libertação, a iluminação, só é possível através do samadhi. E eu tenho que sentar, entrar no processo de samadhi, aí eu entro em samadhi. Aí eu vou ficar em contato com o ser, aí eu fico em contato com o ser, aí eu me dissolvo, me fundo com o ser, mas aí depois eu saio do ser. Olha só que loucura. Eu saio do ser, eu entrei, olha a dualidade aí, Luiz. Sim, claro. Sair do ser, né? E aí ele falou, não tem jeito, cara, não tem jeito. Aí no dia seguinte, tudo que eu quero é o meu quarto de meditação com todas essas fotos de Ramana Maharaj, e aí ele meditava 8, 10 horas. Ele não gostava de falar, porque ele achava que a fala interrompia aquele estado dele. De vez em quando ele queria falar comigo, eu ia lá, em vez de falar comigo, ele ficava olhando para mim, né, com aqueles olhos arregalados de iluminado, né, olhando para mim o tempo todo assim. Eu dizia, porque fala alguma coisa, senão as palavras, né, vão atrapalhar esse silêncio. Né? Você sabe que os sufis têm um dito que eles têm, eu tive muitos anos, décadas com os sufis, né, que ele diz assim, estar no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, como é que esse Sahaja Samadhi, né, que é você estar no mundo e você não é do mundo, você faz tudo o que você tem que fazer, mas aquilo não te alterou absolutamente nada, porque você está nesse not knowing, esse não saber, esse não estado, nesse perfume do ser, experimentando. Mas como é que você fica lá? Eu estava experimentando todo dia na meditação, mas ele me deixava, me abandonava, entendeu? Sim. Como é que você vai se agarrar a isso? Porque a ideia é boa. Entendeu? Sim. Como é que você vai viver a partir daquela plataforma de experiência, entendeu? Então, a gente diz que a mente, dependendo do estado da mente, ela irá promover um estado, né, uma experiência de bem-aventurança, entendeu? Que é um dos aspectos da nossa real natureza, a Nanda. É o aspecto não limitado do fato de nós sermos um sem o segundo, ok? Então, nós temos essa situação. Agora, como é que você vai fazer esta mente permanecer bem resolvida, entendeu? Apesar das minhas interações com o mundo. Ah, não, eu ouvi dizer que você tem que estar no mundo, mas não deixar o mundo grudar em você. Sim, mas tudo isso é muito mais fácil dito do que vivido, realizado. Né? Então, como é que ocorre? O Vedanta explica isso muito claramente. Existem 2 modos de você resolver a mente, de tal modo que você vai ter a experiência do ser refletido numa mente contemplativa, numa mente sativa. Um é através do controle, da disciplina, do yoga, e o outro é através do autoconhecimento. Então, preste atenção no mecanismo aqui, Aloysio. Quando você entra no processo de ouvir, contemplar e aplicar e resolver as dúvidas e assimilar esse conhecimento vai se tornando sempre mais firme no seu intelecto. O conhecimento a respeito do fato de que você é a consciência livre de ação, livre de modificação, que não é um objeto de conhecimento, que não é uma entidade que experiencia, mas ainda assim, você, como bônus, uma vez que você transfere a sua identidade para a consciência, para a Turiya como Turiya, para Brahman como Brahman, como bônus, a sua mente se torna bem resolvida e você experiencia uma forma de Sahaja Samadhi
sem disciplina, sem esforço. Por quê? O autoconhecimento, e eu sei disso de experiência direta, Luiz, o autoconhecimento, ele irá fulminar a ignorância que causa as perturbações mentais, que são obstáculos à nossa experiência de bem-aventurança. O autoconhecimento irá fulminar aquelas energias de desejos e aversões. Eu quero o que eu quero, do modo que eu quero evitar, desejo por haver, desejo por manter, desejo por rejeitar, todo esse corre-corre, né, mental, fundado em desejos e medos, desejos e aversões, é o que impede as nossas mentes de desfrutar de nossa natureza ananda. O que ocorre com o autoconhecimento? Você assume, você reconhece, eu sou a consciência livre de modificação, eu sou a consciência sempre plena, cheia, completa, nada realmente me falta e nada pode me afetar. Esse conhecimento é tão mágico, Aloysio, ele ocorreu na minha vida sem o Vedanta. Mais tarde, com o Vedanta, eu vi que o Vedanta era o veículo mais sofisticado para facilitar este conhecimento direto. Então, esse conhecimento, quando ocorreu para mim, Aloysio, eu fiquei meio de cara, porque eu não conhecia o Vedanta, eu não tinha entendido o que tinha ocorrido comigo. De um dia para o outro, eu experimentava o mundo ao meu redor de um modo tão diferente. Todo mundo que tem um pouco de sabedoria diz, o autoconhecimento não é uma experiência, ele é um autoconhecimento, mas ele vai mudar o modo qual você experiencia a você mesmo como pessoa e o mundo. Vai mudar. Então, a minha experiência, assim, as coisas já não me abalavam, as coisas não me irritavam. Se a coisa cai, eu estava muito doente na época, meu corpo debilitado, minha mente cansada, e eu me sentia totalmente, né, livre e independente, desapegado de tudo isso. Eu fiquei de cara, mas o que tinha acontecido, aquela visão, aquele conhecimento direto, aquela sacação, aquele ha-ha direto, fulminou uma montanha de desejos e aversões, que eram os estressores da minha mente, que impediam que eu pudesse, né, ir para o restaurante e fazer as compras e desfrutando da minha natureza ananda, porque aí imediatamente eu comecei, eu não quero restaurante, eu não quero isso, eu quero, né, eu quero ir para uma caverna, eu quero ir para Tirupanamá. Então, todas essas ideias, entendeu? De querer e não querer alguma coisa. Pois é, então, nesse aspecto, como você citou, essa compreensão, esse conhecimento, né, que o Vedanta chama de conhecimento, esse não esforço, porque aí nesse instante tem um não esforço. Você abre, é como se todas aquelas crenças, aqueles conceitos ou aqueles desejos, tudo isso se dissolve, né? Não é que se dissolve, você olha e as coisas acontecem, você presencia, você faz o que tem que fazer. A mente, ela ganha a dimensão real dela, funcional, operativa, ou seja, tem que mexer nessa máquina, tem que fazer aquilo, tem que manejar o restaurante, comprar comida, mas isso é operativo, isso tem que fazer. Este corpo, essa função, corpo aqui energético, está fazendo isso. Agora, nesse aspecto... Posso dizer mais uma coisa muito importante, Luiz? Muito diga, importante. Diga. É que muitos apontamentos espirituais, e você cita muitos deles, né? A gente vê como se fosse realmente algo que a gente pudesse produzir ou falsificar, né? Existe uma expressão em inglês que diz fake it until you make it, né? Então, quando a gente diz que você pode viver assim e assado no presente, com a mente vazia, ou todas essas descrições da experiência do indivíduo que realizou aquilo que ele é, entendeu? Tudo isso são sintomas. Tá? Os sintomas, eles não produzem a causa produz o sintoma, entendeu? Eu conheço isso porque eu passei por isso, eu passei pelo Eckhart Tolle, por exemplo, entendeu? O poder do aqui e agora, eu já conhecia essa noção milenar de aqui e agora. O aqui e agora é um sintoma, não é uma causa. Se você quiser se agarrar no aqui e agora, jamais você vai realmente resolver a mente em sua causa, entendeu? A causa é a autoignorância e a solução, o remédio é o autoconhecimento. Aí todos esses sintomas, eles ocorrem como bônus ou como resultados de uma mente bem resolvida. Nesse sentido, eu tenho uma indagação. Você falou
que você ensina o Vedanta tradicional de uma forma não tradicional. Como é que você podia explicar um pouquinho isso para a gente entender? Então, o Vedanta tradicional, é o que eu ensino, muito mais do que o James Schwartz ensina, por causa da influência que Swami Paramarthananda teve na minha vida como professor, né? Então, eu fui me interessando nos livros dele, fui estudando com ele vai mais a fundo, ele apresenta os Upanishads e os textos vedânticos de modo muito mais bem exposto, sem fazer aquelas sínteses, né, muito aproximativas, né, enquanto que o James Schwartz apresenta de modo mais introdutivo, digamos assim, né? Eu gosto de entrar mais fundo neste processo. É raro, é difícil encontrar pessoas interessadas, mas nós conseguimos um grupo de pessoas no internet, né, graças à tecnologia, que se interessam, né? Algumas permanecem, algumas vêm e vão. O Vedanta tradicional ele envolve, né, um professor, uma vida, né, organizada, bem disciplinada, com base a esses valores, né, espirituais, né, que parte, né, do Artha Kama, que é a busca por seguranças e prazeres, depois entra em Dharma e Moksha, que é a libertação. Então, os indivíduos eles vão passando, né, dos textos do Karma Yoga, do Bhagavad Gita, né, gradualmente eles vão desenvolvendo essas qualidades, né, para entrar na busca pelo Dharma, observação do Dharma, né, e a busca pela compreensão final, que é os ensinamentos dos Upanishads, né? Os Upanishads declaram enfaticamente de que você é a consciência, a existência infinitamente livre e independente das experiências do seu corpo-mente, né? Então, a gente quer viver isso, né? A gente quer ver se isso é verdadeiro ou se é uma ficção, ou se é uma utopia, né? Mas a gente tem que colocar as coisas dentro de um processo, dentro de um contexto sequencial de preparação. Veja bem, o Vedanta é o único círculo, é o único grupo, é a única escola espiritual que diz que para que o autoconhecimento e a libertação do samsara, a libertação do sofrimento, né, ocorra, o indivíduo precisa estar qualificado, e o Vedanta apresenta essas qualificações no início. E o Vedanta não somente apresenta as qualificações, apresenta o Karma Dharma Yoga do Vedanta, que é o que eu gosto muito de ensinar, que vai acelerar esse processo de desenvolvimento de qualificações. Nenhuma outra escola apresenta as qualificações. O Vedanta apresenta não porque é uma questão de ser esnobe ou desqualificar as pessoas, é simplesmente para que as pessoas saibam. Se o Vedanta, se as declarações finais dos Upanishads não derem resultado para você, considere que talvez você não esteja devidamente qualificado. Mas o que ocorre em geral é que muitas pessoas, quando elas não obtêm, né, este haha final, essa firmeza, essa consolidação de autoconhecimento que transforma a vida do indivíduo, ela diz, esse Vedanta não funciona porque é pura teoria, ok? Mas não. Então, o indivíduo ele tem que saber de início que existem os desenvolvimentos de qualificações, e a vida nada mais é do que um processo, eu gosto de colocar nesse sentido, um processo de purificação ou elevação espiritual. O Jnani a gente diz, é aquele que sabe o que ele é, sabe quem ele é, que é o que todos somos. O Jnani, ele também prossegue no seu processo de refinamento, de purificação e elevação espiritual. Se a gente quiser um exemplo de um ser altamente espiritualizado, refinado, purificado, radiante, né, com essa beleza, foi o Ramana Maharaj, altamente realizado, altamente purificado, radiante, né, com essa luz da consciência que brilhava e que tocava o coração de todos. Então, voltando para a questão do Vedanta tradicional. O Vedanta tradicional, quando eu falei para você no modo não tradicional, é porque o James Schwartz, quando ele começou a espalhar o Vedanta no Ocidente, ele tem um mérito enorme por ter feito isso. O professor dele, o guru dele, que era o Shimaya, queria que ele se tornasse um sannyasi e ficasse na Índia. Mas ele falou assim, não, a minha história é outra, eu quero ir para a Califórnia, eu quero ser um guru, eu quero espalhar, né, os Vedantas, eu quero criar uma comunidade, e ele saiu batido, né?
E ele foi vivendo, foi encontrando, né, as dificuldades, os problemas, os conflitos, né, crescendo, né, prazeres e dores, e ainda assim ele foi indo até que ele conseguiu obter um pouco de reconhecimento no mundo espiritual, naquele período que ele vivia ainda em Tiruvannamalai, né? Ele quase ninguém conhecia ele, mas ele escreveu um livro, como alcançar a iluminação, que começou a criar uma grande exposição da figura dele no mundo espiritual. Aí o que ele fez? Ele começou a ficar meio famoso, ele começou a viajar, jogando Vedanta para as pessoas, tá? Então, ele, naturalmente, ele recebeu uma certa crítica da tradição vedântica, né, do Dayananda, do Shimaya Mission, etc., recebeu uma certa crítica porque ele dizia assim, ele fica ensinando esses ensinamentos finais dos Upanishads sem que as pessoas tenham sido preparadas. Então, o que ocorre? A gente entra num campo dessas declarações finais do Jnana Yoga, do Vedanta, que a gente encontra por aí no mundo espiritual, que diz que você não faz nada, você não é o ator, você não é o executor, você não existe, nada existe, o professor não existe. Então, essas declarações finais, né, para indivíduos que não se prepararam, eu estou agora ensinando um Upanishad muito radical, muito final, chamado Mandukya Upanishad, Mandukya Karika Upanishad, né? Então, ali nós chegamos no crescendo, né? No qual a gente vai dizer que realmente tudo isso aqui é uma mera ilusão, que não existe realmente esse universo, né? Mas o indivíduo ele tem que estar preparado para ouvir isso, porque senão ou ele dá uma pirada, ou ele sai por aí se declarando iluminado, dizendo eu não faço nada, eu não preciso disso. Perfeito. Então, nesse sentido, né, eu acho que você apontou algumas coisas que eu considero muito importantes, que é a necessidade da preparação e da maturação, certo? É aquela coisa, você vai fazer um pão, né? Um pão, você vai deixar ele fermentar, você vai deixar ele descansar, você vai amassar, até que chega num ponto, você põe ele na forma, vai no forno, temperar, até que vai chegar uma hora que ele vai ficar pronto para você experimentar e degustar essa, vamos dizer, essa nutrição que o pão vai lhe fornecer. Invariavelmente, o que acontece? Nós vivemos, você conhece melhor que eu, um tempo que os hindus chamam de Kali Yuga, o final dos tempos, né? A idade do ferro, a idade das sombras, a idade das trevas, né? Onde a quantidade é o que domina. Né? Quer dizer, passa tudo ser em função do tempo, a rapidez. Aquilo que você viveu o ano passado em um ano, agora você vive em um mês. E daqui a um mês você vive em um dia. E assim, tudo ficou muito acelerado. Então, essa, eu vou chamar de necessidade ou de ganância que as pessoas têm, de achar que elas podem se apropriando, às vezes, simplesmente de máximas dessas que você apontou, que vem do Vedanta e de grandes sábios, repeti-las e aquilo resolveu. Claro que existe uma maturidade que não dá para a gente aferir. E aí a gente está meio que no final, eu queria contar uma historinha que eu acho muito interessante, que vem de um mestre Zen. Você conhece o Zen budismo, eu não sei se você teve contato direto, mas isso não importa, você provavelmente conhece a literatura, algo do tipo, né? E que, enfim, estava lá, tinha um mestre no mosteiro, porque tem essa questão que o Zen budismo tem, não necessariamente, hoje em dia, mais acontecia só para os monges, né, no mosteiro, e um monge que estava lá vivendo, trabalhando na cozinha, ele fazia faxina na cozinha, um dia ele achou que, eu entendi, eu realizei a minha natureza essencial, eu realizei o meu Sahaja, Samadhi, que não é uma expressão do budista, mas enfim, ele pediu uma audiência com o mestre, foi lá e relatou para o mestre. Falei, olha, eu tive essa experiência, mestre, tal, assim, assim, assim. O mestre olhou para ele e falou, pode voltar para a cozinha lá, você não entendeu nada. E ele passou mais 2, 3 meses lá, enfim, fazendo a função dele, limpando, lavando. E ele, de novo, ele falou, não, mas eu tenho certeza, né? Aí pediu nova audiência com o mestre, voltou lá no mestre, entendeu? E falou, olha, eu tive essa sensação, essa compreensão, assim. O mestre falou, não, pode voltar lá para fazer pão lá na cozinha, pode voltar lá. Passou-se mais 3 meses, ele falou, não, eu tenho certeza, eu já compreendi, eu realizei, eu compreendi isso. Voltou no mestre e falou, mestre, eu tenho certeza, eu vivia isso. O mestre falou, não. Ele falou, não, sim. O mestre falou para ele, Satori. Quer dizer, realizou. O mestre, na hora que ele
teve a compreensão e Satori realizou, entendeu? Porque quem vai aferir de fato, né, se o Arlindo realizou, né? Verdade, só o Arlindo, né? Naturalmente, é. Primeiro que as pessoas querem aferir, né, e julgar se um Yanni, se um autorrealizado é autorrealizado, mas, em geral, só o indivíduo sabe e você precisa ser um Yanni para poder julgar um Yanni também. Já que você contou uma metáfora, né, uma historinha interessante, eu vou também contar uma do ponto de vista do Vedanta. Né? O Vedanta tem essa história do ashram, né? O Gurukula lá, tem o guru e tem alguns discípulos, né? E ele era um desses que chegou por último, né? E o guru falou para ele, ó, não, você vai ficar aí fazendo pão, descascando batata e cozinhando, separando o arroz. Então ele não era dada a ele a oportunidade de participar dos ensinamentos dos Upanishads, né? Nos ensinamentos propriamente ditos. Ele ficava de fora fazendo todo esse trabalho e os anos foram passando, e ele começou a ficar meio indignado, né? Aí um dia o guru ele convidou ele, né? Que foi até uma surpresa para ele, né? Um privilégio. Venha para o Rio com a gente tomar um banho, né? Aí ele foi junto com os outros discípulos que participavam das classes, né? Aí chegando lá, o guru virou para um dos seus discípulos e falou assim: olha, quando ele for entrar no rio, vocês vão lá e coloca, dois de vocês, segura ele, coloca a cabeça dele debaixo d'água, tá? Para afogar ele, né? E o cara, né? Que bacana, estou aqui, vou tomar um banho com o guru, né? Com o guruji, junto com os outros discípulos. Quando ele entrou lá, dois caras fortes foram lá e começaram a afogar ele. E aí o guru lá prestando atenção, né? O cara se debatendo, e quando ele já estava quase que passando para o lado de lá, né? O guru falou assim: ok, solta ele. Então, quando ele soltou o discípulo, né, aquele discípulo que ainda não fazia parte das classes dos Upanishads, ele estava tão indignado que ele começou a agredir os outros e agredir o guru, porque ele sabia que o guru tinha dado aquela instrução. Aí o guru falou assim: espera um momento, você, depois que eu te explicar o que eu queria te ensinar aqui, essa foi a primeira lição para você. Eu queria ensinar para você uma lição, tá? Isso não é simplesmente uma questão de afogar você, foi a sua primeira lição. Depois você pode me agredir, né? Mas agora você entenda essa lição. Aí ele virou para o cara e falou assim: olha, quando você estava lá embaixo, né, com essas duas pessoas te segurando debaixo da água, qual era o pensamento que dominava a sua mente? O cara pensou, falou assim: pensamento? Nada, cara, eu não pensei em nada, eu estava desesperado, né? Ele falou assim: não, você não entendeu. Me diga qual era o pensamento quando você estava lá, já quase, né, próximo de morrer, de se afogar. Qual era o pensamento, né? Ele teve dificuldade de se tocar. Aí ele falou: sim, tinha um pensamento. O pensamento que dominava a minha mente era Perfeito. Aí o que o guru diz? O guru diz para ele assim: então, é isso aí, né? Se você amanhã tiver o pensamento, né, moksha, libertação, realização, tão intensamente como você teve esse pensamento de né? Então você vai participar das aulas. Então foi a lição que ele ensinou para o menino, e essa lição é muito importante no Vedanta, porque ela retrata o que a gente chama de maturidade, de desejo intenso pela verdade, desejo intenso, sem o qual esse final raramente ocorre, entendeu? Então, esse desejo intenso é o quarto desejo humano, que tecnicamente é chamado de mumukshutva. Mumukshutva é um desejo intenso, ardente pela verdade, né? Que é raro de encontrar. E para descrever e ilustrar um pouco mais o que ocorreu comigo, porque eu estava tão estressado nessa busca, no estágio final, que eu cheguei a um ponto de abandonar as minhas meditações, eu não sabia o que fazer. Aí as minhas sadhanas se tornaram uma prece, né? Uma oração. Eu ficava falando, né, com Deus: por favor, revele a sua face. Eu sei que eu sou você, você sou eu, mas eu tenho que encontrar você de cara a cara mesmo, né? Aí cheguei a um ponto que eu falei para ele assim, falei para Deus, na minha ideia, né? Falei assim: olha,
eu quero encontrar você, eu quero encontrar a minha identidade em você, você me tem que revelar a sua face para mim, e eu estou disposto a pagar com a minha vida. Leva a minha vida, o meu corpo físico, mas revele a sua identidade comigo, né? Essa verdade absoluta. E quando eu menos esperava, eu estava me vestindo para sair para fazer compras do meu coisa, quando eu lembrei de um desses apontamentos a respeito, né, de que você é aquilo dentro do qual tudo pode ser conhecido e experimentado, mas você jamais pode ser conhecido e experimentado, porque você é o conhecedor absoluto. Então, quando eu tive essa lembrança disso, no meio de me vestir, eu tive essa luz que brilhou assim, teve uma reação energética também grande por dias, né? Que ficou claro para mim, eu sou essa consciência, né? Plena, inteira, ilimitada. Então, é por aí, eu queria contar Que ótimo. Olha, só lembrando, eu acho que para a gente encerrar, porque o tempo nosso está aqui no limite aí, esse entusiasmo pela verdade, pelo absoluto, pela realização disso, esse é o grande combustível, que alimenta, né, de fato, que amadurece, vamos dizer, para chegar nesse ponto que você descreveu tão, vamos dizer, intensamente, tão claramente, tão belamente. Deixa eu te dizer mais uma coisinha interessante. Esse desejo... Para a gente encerrar, então, vamos lá. Encerrar, esse é muito importante também. O desejo, porque muitas pessoas chegam e dizem assim, mas se o problema é desejo, porque ele estressa a mente, o desejo pela iluminação é um outro estressante, é um outro estressador. Ele é assim, ele no início ele vai estressar, e eu estava muito estressado com esse desejo, entendeu? Mas o que ocorre com esse desejo? Esse desejo, ele não consegue conviver com muitos outros desejos por muito tempo. Quando a gente analisa os nossos valores e os nossos desejos, a gente vai ver que esse desejo pela verdade, o desejo pelo autoconhecimento, é um entre tantos outros. Então, esse desejo, ele só vai crescendo na medida que ele vai consumindo um determinado combustível, Aloysio. Qual é o combustível desse desejo pela verdade? São os outros desejos mundanos. Esse desejo pela verdade, ele vai se inflando na medida que ele consome os outros desejos como combustível, e no final, quando não existem mais outros desejos, ele se extingue. E aí o indivíduo simplesmente é livre desta ansiedade de querer realizar, e quando ele menos espera, entendeu? A graça chega e ele se toca, né? Eu poderia dizer que ele realizou o único grande desejo e aí se dissolve tudo. Alice, maravilhoso. Exatamente. Obrigado, a gente vai conversar de novo. Muito obrigado pela sua prazer todo meu. Obrigado, tchau. Obrigado a vocês aí que participaram também. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.